Então, vamos pegar a palavra de Deus, abrir em Lucas. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 5. Nascimento e vida oculta de Jesus. Anunciação do nascimento do precursor, João Batista. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos de idade avançada. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote, na ordem da sua classe, coube-lhe por sorte, segundo costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Todo o povo estava de fora, à hora da oferenda do perfume. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do perfume. Vendo-o, Zacarias ficou perturbado e o temor assaltou-o. Mas o anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, dar-te um filho, e tu o chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem licor, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante de Deus com o espírito e o poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos e aos rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, visto que não deste crédito às minhas palavras, que se hão de se cumprir a seu tempo. No entanto, o povo estava esperando Zacarias, e admirava-se de que ele demorasse tanto tempo no santuário. Ao sair, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera no santuário uma visão. Ele lhe explicava isso por acenos, e permaneceu mudo. Decorridos os dias do seu ministério, retirou-se para sua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultava, dizendo: Eis a graça que o Senhor me fez, quando lançou os olhos sobre mim, para tirar o meu opróbrio dentre os homens. Palavra da salvação. Beija a palavra de Deus e deixa tua Bíblia aberta.
fala da volta de Jesus, da volta, da chegada do Filho de Deus, através do profeta Elias. Mas Elias já não morreu? Sim, já havia morrido. Porém, aqui não é a reencarnação, como alguns até falam. Nada tem a ver isso. Aqui trata-se de mostrar que esse último profeta, até a chegada de Jesus, que é João Batista, seria o Elias daquele tempo. Como nós somos o Elias do tempo atual, para anunciarmos a chegada do Filho de Deus. Malaquias fala sobre isso, o último que fala sobre Elias. Aqui aparece a figura de João Batista, que me fala sobre Elias, e nós somos o Elias do século 21, para anunciar como o próprio João Batista fez. Só que tem que, diz a palavra de Deus, que, no versículo 5, que ambos eram justos diante de Deus. Ambos quem? A sua mulher e Zacarias, Isabel e Zacarias. Eram pessoas que adoravam a Deus, eram pessoas que oravam a Deus, mas ela era estéril. E uma mulher estéril, naquela época, era tida como uma mulher que carregava um pecado. Alguma coisa você pecou para não ter a graça de dar à luz a um filho. Então, era um problema sério. E essa mulher estéril, com idade avançada, esse homem que era sacerdote com idade avançada, ambos eram tementes a Deus. Aí nós podemos parar e pensar assim, como pode? Se ambos eram tementes a Deus, por que não tiveram logo filho na sua juventude, logo quando casaram? Por que demoraram tanto tempo para ter uma criança? Por que demorou tanto para essa graça acontecer na vida desse casal? Olha, eu falo para você, somos desígnios de Deus, que não nos compete entender. Deus tem planos que a nossa mente humana não consegue captar, nem imaginar. Você pode estar pensando assim, também eu estou esperando uma gravidez, a mulher pode estar pensando, há muito tempo e ela não aconteceu ainda. Também eu estou esperando uma graça que ainda não aconteceu ainda. Talvez até estou desanimada, porque aquilo que tanto aguardávamos não aconteceu. E eu vejo que não tem como acontecer mais. Era o que tanto Zacarias como Isabel pensavam. A idade avançada, não me resta agora ter mais condições de ter filhos, ou filho. Acabou, sou estéril. Mas Deus tem um plano, como eu falei, e para mostrar que Ele age, não quando está tudo bem. Não são as circunstâncias devido ao tempo e à idade deles. Não são as circunstâncias que você está vivendo hoje que vai impedir que Deus venha operar na tua vida esse milagre. Não é porque está chovendo que Ele não vai operar o milagre. Não é porque está fazendo sol que Ele não vai operar o milagre. Não é porque você tem emprego ou porque você não tem emprego que Ele não vai operar o milagre. Não é porque está esperando há tanto tempo essa cura que não vai acontecer. Há um tempo para cada coisa. O problema é que nós não compreendemos isso, que Deus tem um tempo para realizar suas promessas. Nós ficamos impacientes com isso. E aqui a palavra de Deus deixa bem claro, ao seu tempo Ele iria realizar essa graça. Esse sacerdote que estava aqui, diz aqui a palavra de Deus, no capítulo 1, versículo 12, vendo o anjo, Zacarias ficou perturbado. Isso nos leva a lembrar de Maria também. Porque Zacarias, quando o anjo anunciou para ele que a graça chegaria no tempo exato de Deus, ele falou exatamente aqui, como está no versículo 18. Como terei certeza disso? O anjo fala para ele que a mulher estéril ficaria grávida. E ele falou, mas como que eu terei certeza disso? Maria, a Virgem Maria, ao receber também a visita do anjo Gabriel, quando o anjo fala para ela que ela daria a luz a um filho de Deus, e ela diz aqui assim, aí está no capítulo 1, versículo 30. Diz aqui, o anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo,
e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Ela não duvidou, diferente de Zacarias. Zacarias falou: como que eu vou ter a certeza disso? E Maria falou: como que vai se dar isso? E ele falou: a sombra do Altíssimo virá sobre ti. A sombra do Altíssimo virá sobre ti. Maria, ela acreditou naquilo que foi anunciado pelo anjo. Zacarias duvidou da mesma maneira que o anjo anunciou para ele esse milagre. Um milagre de uma mulher que não conhecia ainda José, seu noivo. Um milagre de um homem que é mulher estéril, já na velhice, ele não acredita. Maria diz: como que se dará isso? E aí ele explica, o anjo fala, e no final ela diz: faça em mim conforme a sua palavra. Meu irmão, minha irmã, para o milagre acontecer, você tem que acreditar. Para que a graça venha acontecer, você tem que acreditar. Se você duvidar, se nós duvidarmos daquilo que Deus tem para cada um de nós, porque a grande questão do milagre é que quando nós olhamos para alguém que recebeu a graça, nós falamos: meu Deus, que maravilha, um milagre, que bom. Mas quando é para a gente, quando é para a gente acreditar nesse milagre, como que é difícil? Porque as circunstâncias não são favoráveis. Pessoas estão aí doentes, com câncer, estão clamando a Deus uma cura, mas os exames estão ali como sendo algo incurável. E aí? A mulher que está estéril não pode engravidar, os exames estão ali comprovando que não pode, que ela não tem como engravidar. E aí? O milagre, ele tem que ser gestado como uma mulher grávida. Pouco a pouco você vai vivendo a graça de Deus. Como uma mulher que está grávida, né? Pouco a pouco ela vai vendo, sentindo no próprio corpo, a transformação que é a graça daquele filho que ela carrega dentro do útero dela. Então você vai percebendo que Zacarias, ele era um sacerdote. Ele estava ali no santuário, onde somente ele poderia entrar. Mas ele teve dúvidas. Maria, uma mulher que adorava a Deus, e ela acreditou. Olhando um sacerdote e olhando e a mulher, nós nos comparamos? Não, nós nos colocamos no lugar dos dois. Porque às vezes nós acreditamos muito, como Maria, e outras vezes nós duvidamos muito, como Zacarias. E é por isso que nós temos que nos alimentarmos com a palavra de Deus, para termos certeza de que aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Não é porque eu sou melhor, você é melhor do que alguém. Ele vai cumprir porque Deus é fiel naquilo que Ele coloca, naquilo que Ele quer que se realize. Os nossos sonhos, o demônio pode até tirar ou até querer acrescentar coisas ruins. Mas os sonhos de Deus não tem como o inimigo tirar. Às vezes nós sonhamos e pensamos tantas coisas para a nossa vida, mas a partir do momento que você começa a viver aquilo que Deus quer que você viva, os teus sonhos vão sendo moldados à maneira de Deus, sem que isso venha a levar você a ter um sentimento de perda de alguma coisa. Quando Deus vai te moldando, você vai mudando sem perceber. Sem perceber. E ninguém te obriga a nada. Porque o amor não é obrigação. O amor, como dá na carta aos Coríntios, o amor, ele não vive por interesse. O amor não é rancoroso, não tem interesse nenhum. É algo que brota naturalmente. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Há um tempo, anos atrás, eu fumava muito. E quando eu parei de fumar, ninguém me obrigou a parar de fumar. Mas por que eu parei de fumar? Porque eu fui conhecendo um pouco da palavra de Deus. E teve um congresso há anos atrás, Teresópolis, com o Padre Jonas, querido Padre Jonas, no qual eu tive lá quinta-feira
no sepultamento dele, eu pude ver ali, ele falava muito sobre essa questão dos vícios, de bebida, de cigarros. E na hora do almoço, quando terminou aquele congresso, para o almoço, eu peguei, passei uma lata de lixo na saída, fui, tirei o cigarro ali, joguei, e nunca mais fumei. Mas alguém me obrigou? Não, ninguém me obrigou. O que eu senti era que Deus, Ele vai moldando sem machucar. Sem machucar. O que Ele vai nos pedindo não nos machuca. Pouco a pouco você vai vivendo e tendo um pensamento diferente do que você tinha antes. Quantas pessoas que sonharam tantas coisas e quando se encontraram com Jesus, aquelas tantas coisas que foi um dia sonhado, não passou, ou melhor, passou, não era tão importante, porque o importante são os sonhos de Deus. E é isso que eu quero te mostrar nesta noite, que João Batista foi um sonho de Deus. Ele foi consagrado no útero da mãe de Isabel. Aliás, que eu me recordo, são 3 que foram consagrados. Sansão, que ela não deveria beber, também não passaria a navalha na cabeça dele. Ele foi consagrado no útero da mãe. João Batista também. Então, são pessoas que Deus vai consagrando, Ele vai consagrando no útero da mãe para cumprir uma missão. E você tem uma missão, você está aqui hoje, Deus, assim como deu a missão a João Batista, preparar o caminho para chegar de Jesus, Deus também tem uma missão para você. Na quinta-feira, a Luzia Santiago falava sobre isso, né? Que o padre Jonas, ele já teve uma parada cardíaca, e quando ele retornou para a Canção Nova, ele voltou e falou para a Luzia: eu tenho uma missão a cumprir ainda. Deus me trouxe aqui porque eu tenho uma missão, eu tenho que escrever aqui as mudanças do Estatuto Canônico. E ele fez as mudanças, escreveu. E depois ele falou para ela: cumprir minha missão. E que missão, né? E que missão esse homem deixou para cada um de nós como um legado. Você tem essa missão, porque você pode até achar que não, mas até pessoas da tua casa que precisam de conversão. Só vai acontecer essa conversão quando você entender que Deus vai te transformar sem te machucar na tua conversão. Porque a conversão ela é diária, a todo instante, porque a todo instante Deus vai nos transformando e aquilo que era tão importante para a gente passa a não ser mais ter essa importância. Paulo fala isso, né? São Paulo diz que depois que ele encontrou a Jesus, tudo passou a ser esterco para ele. E olha que ele é um cara letrado, ele estudou na escola de Gamaliel. Paulo era um cara que falava línguas. Então, quando você tem um encontro diário com Jesus, aquilo que era para você até difícil de você abandonar, você vai permitindo que o Espírito Santo vai agindo em você e pouco a pouco a tua transformação acontece. Foi assim com a Virgem Maria, né? E ela falou: faça em mim conforme a tua palavra. Ela não duvidou como Zacarias duvidou. E ela tinha um plano, uma menina jovem, bonita, linda, tinha um plano para se casar com José. Mas Deus foi moldando Maria, preparando para aquele momento. Como te prepara? Porque a tua conversão diária levará à conversão dos seus. No início vai haver até resistências,
E como vai haver? Jesus falou, né? Eu não vim para trazer a paz, mas para trazer a guerra. A guerra, porque dentro da própria família vão acontecer as desavenças, as brigas, em relação às brigas, me refiro às brigas espirituais. Porque a tua conversão vai levar a você ter atitudes, a tua conversão diária, você ser o profeta dos últimos tempos, vai te levar você a ter atitudes que normalmente vai incomodar a muitos. E se está incomodando a muitos, é porque tu está no caminho certo. Se não incomodar a ninguém, é porque alguma coisa está errada. Porque quando você começa a querer viver as coisas de Deus, como está em Eclesiastes, capítulo 2, prepara a tua alma para provação. Prepara a tua alma para provação. Mas a tua cruz te levará para o céu. A tua busca da santidade te levará para o céu. E não somente a você, mas também as pessoas da tua família. Através de você, as graças que você está pedindo para você também vão ser extensivas à tua família. Porque o Senhor não abandona aqueles que Ele chama. Jamais Ele vai chamar alguém para ser o Elias para o tempo atual e abandonar a família. Se a família é a bênção de Deus, se o inimigo tenta todos os meios destruir as famílias, não consegue, não vai conseguir. Podem criar leis, podem fazer o que queiram fazer. A família de Nazaré é a família que vai perpetuar até a volta de Jesus. E às vezes nós esquecemos disso. Ficamos igual a Zacarias. Como que eu posso ter certeza disso, Senhor? Como que eu posso acreditar que esse milagre vai acontecer? Como que eu posso acreditar que 2023 será um ano onde o Senhor vai cumprir suas promessas? Como que eu posso ter certeza, Senhor, que esse emprego vai chegar? Como que eu posso ter certeza que essa gravidez vai acontecer? Como que eu posso ter certeza disso, daquilo? Meu irmão, minha irmã, quando o Senhor fala, Ele não tem que fazer uma carta e reconhecer no cartório, Ele não tem que fazer, é a palavra de Deus, tu sentes no coração. Os sinais que vão sendo dados são sinais que você não tem como contestar. Zacarias estava dentro do santuário, Santo dos Santos, e ali viu o anjo na figura humana, né? Porque hoje querem mostrar um anjinho, aí todo colorido e tal, voando. Anjo, gente, é figura de guerreiro, de anunciando ali a palavra de Deus, Gabriel. E ele vai ali, e ele se perturbou. Ele se perturbou. Maria também teve a mesma sensação. Mas Maria, voltada com o coração totalmente para Deus naquele momento, ela não questionou. Viver o milagre é você entender que não é a tua visão que te fará ver o milagre. Não são os teus pensamentos que farão você ver o milagre acontecer. Não é porque você fez isso, fez aquilo, que o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer porque Deus, Ele confirma sempre suas promessas. Não importa se hoje eu não fui tão amiguinho ou tão amiga de Deus. O que Ele prometeu está em andamento. Não importa se hoje eu me desvirtuei aí, fui para lá, vim para cá, não tive tempo sequer de conversar com o Senhor. O que Ele prometeu vai acontecer. Não importa se você está triste hoje, está feliz. O que Ele prometeu vai acontecer. Leve o tempo que venha levar. As promessas de Deus são irrevogáveis? São irrevogáveis. Mas para que eu conheça as promessas de Deus, eu tenho que conhecer as Escrituras. Se eu não caminhar com a Bíblia, eu perco o time. Se eu não procurar conhecer a palavra de Deus, eu não vou ter a esperança e a força para suportar as demoras de Deus. Eu não vou ter. Deixa eu pegar aqui. Pega então, Eclesiástico. Fala de memória, capítulo 2.
Eclesiastes, capítulo 2. Vou pegar aqui. Acharam aí? Quem tem a Bíblia da Ave Maria, para dar cola aqui? Quem tem? Acharam da Ave Maria? 864 aí, Bíblia da Ave Maria. Paciência e confiança em Deus. Diz assim a palavra de Deus: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a aprovação. Vou repetir. Prepara a tua alma para a aprovação. Humilha teu coração e espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. A palavra de sabedoria. Como que é importante você entender isso. Tu tem que andar com a Bíblia. Aliás, você é católico, você tem que andar com a Bíblia. Ah, mas estão lá falando que coisa chata, eu vou andar com isso na bolsa, grande. Meu irmão, você tem que andar com um marcadorzinho, vai marcando. Ah, mas não é pecado marcar. Não é pecado. Pecado você não lê a Bíblia e não marcar a Bíblia. Aí é pecado. Então você pode marcar a tua Bíblia à vontade, não é pecado não. Então ele diz aqui, versículo 2: humilha teu coração e espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Aí olha o que ele diz agora: não te perturbes no tempo da infelicidade. Versículo 3: sofre as demoras de Deus. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Novamente ele fala: espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se o quê? Se enriqueça. A paciência, meu irmão, minha irmã, é a chave de tudo. A paciência é a chave de tudo para vermos e vivenciarmos o sobrenatural. A paciência fará com que nós venhamos terminar o ano 2022 confiando na esperança em Deus e entrando em 2023, o ano do cumprimento das suas promessas. E ele continua aqui ainda, colocando no livro do Eclesiástico. Vou repetir o versículo 3. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus. Dedica-te a Deus. Por que você tem que se dedicar a Deus? Para ter paciência. Porque se você não se dedicar a Ele, você vai ser uma pessoa ansiosa. Você vai ficar estressado o dia inteiro. E o teu estresse fará mal no teu organismo. Tu vai sentir isso. Ah, mas o mundo é correria. Pode ser correria sim, tudo é para ontem, tudo é para ontem. Mas a tua prioridade é Deus. Você pode ter inúmeros compromissos, mas a tua prioridade é Deus. Ou você vive isso, ou você não vai ter paciência. Olha para o teu lado e fala assim: meu irmão, olha, tenha paciência. Fala para ele: tenha paciência, meu irmão. Ele não ouviu não, ele estava distraído. Fala assim: meu irmão, tenha paciência, meu irmão. Fala para ele. E ainda continuando aqui, para encerrarmos, versículo 4. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem o quê? Paciência, novamente. Novamente. Paciência. Aí ele diz aqui, versículo 5. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus, pelo candinho da humilhação. Aí, esse versículo 6, tu pode marcar aí. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Meu irmão, minha irmã, esta é a chave
para vivermos esse final de ano e entrarmos em 2023 com a paciência, aguardando o tempo de Deus. Tenha paciência, espera no Senhor, aguarda no Senhor. Se demorar, espera, aguarda no Senhor, porque não são, volto a falar, não são as circunstâncias que vão impedir que Deus venha agir na tua vida. Não é um momento disso favorável, aquilo, Deus vai agir na hora certa. Tenha paciência e saiba esperar, porque agindo Deus, quem impedirá? Amém? Repete comigo, diga assim: Senhor Jesus, Senhor meu Deus, que neste final de ano de 2002 eu possa ter mais paciência, que eu possa esperar, que eu possa viver a minha fé católica, acreditando que no tempo certo o Senhor vai agir. Senhor Jesus, apesar das minhas aflições, da minha ansiedade, eu te peço, Senhor, dá-me a paciência para que eu saiba esperar, porque no momento certo o Senhor vai agir e os seus milagres vão acontecer. Senhor meu Deus, dá-me a unção do Espírito Santo em dobro, como foi dado a Eliseu, para que eu possa ter a paciência e saber esperar. Dai-me a coragem, Senhor Jesus, que foi dada a Josué, para conquistar, para tomar posse da terra prometida, para que as muralhas de Jericó venham a cair. Dai-me a paciência, para que tudo isso aconteça na minha vida, dentro do seu tempo, porque o Senhor vai agir. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó vai agir, e agindo Deus, quem impedirá? Glórias e louvores a Ti, Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você crê nisso, eu tenho certeza que você crê no poder do Altíssimo. Se você crê que Deus vai agir na tua vida, vai agir na vida da tua família, se você crê que Deus vai realizar através de você milagres em você e através de você, em nome de Jesus, se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus, vai ficando de pé e vamos adorá-lo em espírito e verdade.